Eu investigo o paranormal há mais de 11 anos e não acredito em fantasmas. Vamos conversar sobre isso. Quando comecei minha carreira no paranormal, lembro vividamente de entrar nisso com muito medo, porque cresci assistindo programas como Ghost Adventures. E em todo episódio de um programa como Ghost Adventures sempre acontece algo assustador. Seja quando um dos membros da equipe vê uma aparição no corredor, alguém ouve uma voz fantasma, ou eles capturam uma flutuação maluca em todos os seus equipamentos. E a forma como esse programa apresenta assombrações é bem clara. Eles estão conversando com pessoas que morreram e de alguma forma voltaram. E essas pessoas, esses espíritos, essas entidades são conscientes, estão muito presentes e conseguem responder ativamente às perguntas. Então, quando você cresce assistindo a um programa assim, isso meio que martela na sua cabeça. Uma visão quase rígida do paranormal. Onde, quando você vai para um lugar como este, você está falando com os mortos e está falando especificamente com pessoas que morreram nessa área. Agora, Ghost Adventures não querendo apontar o dedo pra eles, mas eles também falam muito sobre demônios. Mas eu nunca fui alguém que realmente acreditasse no demoníaco. Eu não fui criado em uma casa super religiosa. Eu fiz a confirmação na igreja luterana. Eu estudei a Bíblia, então eu tive meu próprio contato com o cristianismo quando era mais jovem. Mas simplesmente não era pra mim. Eu sou diabético tipo 1. Eu sempre tive dificuldade de entender, sabe, por que um poder superior me daria diabetes. E eu fiquei realmente bravo com a religião. E eu fiquei realmente bravo, sinceramente, com o que eu também percebia na época como sendo Deus. Então eu escolhi não acreditar em nada disso e também não acreditar em demônios. Agora, muita coisa disso também mudou pra mim, mas vamos manter o foco aqui. Então, aliás, quem acompanha o canal provavelmente já sabe disso. Eu disse que estava postando a cada 2 semanas, mas toda semana que não estamos postando um vídeo, tipo um documentário no canal, vou fazer vídeos de perguntas e respostas, sentando para conversar com vocês sobre o que penso do mundo paranormal. Então, antes de entrarmos no tema de hoje, por favor, deixe um comentário para mim na seção de comentários, sobre o que você gostaria de me ver falando. Eu estudo esse assunto há anos, já li centenas de livros, já trabalhei com dezenas de especialistas. Já fiz vários experimentos paranormais realmente bizarros, como dar as mãos para uma médium romena na floresta mais assombrada do planeta e tentar invocar um espírito. Já participei de cerimônias de invocação demoníaca com praticantes. Já fiz rituais de sangue, já fiz de tudo, então gostaria de saber sobre o que vocês querem me ouvir falar. Por favor, deixem um comentário na seção de comentários. E se você viu um comentário que achar interessante, não deixe de curtir para que eu possa ver sobre o que vocês realmente gostariam que eu fizesse vídeos, porque eu poderia falar o dia inteiro sobre o paranormal. E eu sinto que quando faço meus documentários nunca consigo realmente explicar o que penso e conversar com vocês assim de uma forma mais informal. Então é isso, deixa um comentário, curta o vídeo, não custa nada, vamos conversar sobre isso. Então, voltando ao que eu estava dizendo, quando eu estava crescendo eu assistia Ghost Adventures, eu lia muitos livros. Eu li todos os livros de Ed e Lorraine Warren no ensino fundamental. Assisti a muitos documentários e todos os programas de TV sobre lugares assombrados que você imaginar. Lembro especificamente de um programa, não sei se vocês lembram. Acho que era algo como Os Lugares Mais Assustadores da América no Travel Channel, onde visitavam os lugares mais assustadores, contavam as histórias e faziam reconstituições. É meio brega, tipo um programa de TV do começo dos anos 2000, mas eu adorava. Também assisti Blast from the Past e o programa Lost Tapes no Animal Planet. Alguém lembra desse? Toda semana escolhiam um criptídeo e faziam um filme de terror found footage sobre a criatura. Teve um episódio sobre um polvo de lago em Oklahoma nesse programa que realmente me deixou morrendo de medo. Até hoje fico arrepiado quando estou em lagos pensando nisso. Foi o quanto aquilo me traumatizou naquela época. Mas crescendo assim e entrando nesse mundo, eu achava que fantasmas eram estritamente espíritos dos mortos e só isso. Já falei sobre isso várias vezes também. Com meus pais, em qualquer lugar que a gente fosse, seja em Massachusetts ou até na Califórnia, se uma cidade que visitávamos nas férias tivesse um passeio sobre assombrações, a gente fazia esse passeio. E pra mim, desde pequeno, isso obviamente fez com que eu ficasse muito fascinado pelo paranormal.
E isso foi o que mais me influenciou a seguir essa carreira mais tarde na vida, tendo passado agora 11 anos investigando o paranormal. Quero dizer, é simplesmente louco. Mas com o tempo as coisas mudaram e eu vou explicar isso mais pro final. No ensino médio, morei em uma casa mal assombrada e já contei essa história várias vezes, inclusive em um documentário no canal anos atrás. Basicamente, minha família construiu uma casa em Dakota do Sul, em um terreno onde nunca tinham construído nada antes. Era basicamente apenas um terreno aberto. E no primeiro dia em que nos mudamos para nossa casa, começamos a ter experiências paranormais. E minha irmã foi a primeira a passar por isso, não fui eu. Fui com meus pais buscar mais caixas na antiga casa enquanto mudávamos para nova. Minha irmã ficou. Quando voltamos para casa com aquelas caixas, minha irmã estava tentando escapar pela janela da casa porque jurava que tinha ouvido homens conversando na cozinha, mexendo nos pratos. Ela tinha se trancado no quarto. E obviamente quando isso acontece e é o primeiro dia de mudança para uma casa nova, você fica tipo, tá, isso é estranho. A gente não pensou de cara que fosse assombração, mas as coisas mudaram e mudaram bem rápido. Morávamos há poucos meses na casa quando as coisas começaram a assustar de verdade. Teve uma noite em que, deitado na minha cama, achei que ouvi minha mãe na cozinha. E acho que pedi algo como, você pode me trazer isso? Ou, ei mãe, você pode fazer isso? Sei lá. E ela disse, sim, já vou aí, ou algo assim. Era a voz dela. Então achei que era ela, depois ouvi o que achei ser minha mãe andando pelo corredor até o meu quarto. Quando ela chegou à porta, os passos vieram até a entrada aberta do meu quarto. Ninguém apareceu na esquina, simplesmente ficou tudo em silêncio. E eu falei, mãe? De repente, parecia que algo caiu de 4 e começou a correr ao redor da minha cama no carpete, indo e voltando. Foi muito assustador, cara. E eu levantei e gritei, mãe, o que você está fazendo? Que diabos você está fazendo? E eu estava surtando. Olhei sobre minha cama e o barulho cessou. E aquela não era minha mãe, que dormia no quarto dela. Minha irmã saiu do quarto no outro lado do corredor e perguntou, do que você está falando? O que está acontecendo? E pra mim aquilo foi incrivelmente assustador. Eu também tive, naquela mesma casa, quero dizer, a gente teve dezenas e dezenas de coisas que eram realmente assustadoras. A porta da frente abria sozinha. Todos os alarmes disparavam, tipos de incêndio no meio da noite. Tenho vídeos disso. A coisa mais assustadora que acho que aconteceu comigo foi que eu acordei no meio da noite e pela minha janela dava pra ver a luz da lua entrando. Havia um homem parado com chapéu de aba larga, parecendo um homem das sombras, todo negro como tinta. Ele me encarava e, enquanto eu olhava, começou a flutuar devagar até minha cama. Só de contar isso agora já fico arrepiado. E ele só continuava chegando cada vez mais perto, e eu não conseguia me mexer. Eu estava com paralisia do sono. Eu estava literalmente paralisado. Eu não conseguia me mexer. No último segundo, antes de ele me alcançar, consegui quebrar a paralisia e acender o abajur. Quando a luz acendeu, a figura sumiu. Então não foi uma assombração tranquila de jeito nenhum, na verdade foi bem assustador. Eu tinha muitos amigos que não queriam mais ir na minha casa depois que tiveram experiências lá. Eu não conseguia dormir, minha irmã não conseguia dormir, meus pais estavam realmente preocupados. Minha irmã e eu sempre contávamos tudo para nossos pais sobre o que ocorria na casa. No início, eles apenas diziam, ok, isso é interessante, casa nova, não sei por que isso estaria acontecendo. E então as coisas começaram a acontecer com eles, e aí eles começaram a acreditar na gente, tipo, acreditar de verdade. Ficou tão ruim que tivemos que chamar médiums pra uma limpeza, e isso não era pra um vídeo. Isso foi apenas um caso legítimo que aconteceu conosco. Das 3 médiums, uma era amiga da família e trouxe 2 amigas que também eram médiums. Elas surgiram com aqueles enormes casacos de pele, parecendo cena de filme, e passaram de cômodo em cômodo pela casa. Dona, que você talvez já tenha visto no canal, era uma grande amiga nossa. Ela sentiu que havia diferentes espíritos em cada parte da casa e que existia algum tipo de portal na propriedade. E eles tentaram conversar com essas entidades, essas energias, tentaram fazer com que elas fossem embora. E, sabe, a princípio achamos que tinha acontecido, achamos que eles tinham ido embora. Teve aquela noite, foi 1 ou 2 noites antes do meu aniversário em dezembro,
Naquela noite, após a limpeza, meus amigos vieram e fizemos uma festa do pijama jogando videogame no andar de baixo. E parecia que alguém bateu na nossa janela de baixo com tanta força. Todo mundo levou um baita susto, todo mundo começou a gritar. Meus pais desceram correndo, achando que talvez a gente tivesse quebrado alguma coisa ou que algo tivesse acontecido, porque o barulho foi tão alto que acordou eles por volta de 2, 3 da manhã. E não tem explicação. No dia seguinte, ao almoçarmos no meu restaurante favorito de aniversário, o grupo de médiums, Dona e suas 2 amigas também estavam lá. Isso já é estranho, mas quando falamos com elas, antes de qualquer coisa, perguntaram: "Vocês ouviram algo na janela de vocês às 2 ou 3 da manhã?" E a gente respondeu sim. E elas disseram: "Sim, todas nós ouvimos isso ao mesmo tempo. É por isso que estamos aqui conversando sobre isso." Então, pra mim, a gente também perdeu toda a nossa energia naquela noite. Foi um acidente totalmente estranho. A gente não sabe por que acabou. Todo o nosso Wi-Fi, nada ligava. Quero dizer, foi uma loucura. Pra gente, achamos que aquilo era o fim da assombração. Alguns meses se passaram e nada aconteceu, mas ainda havia uma sensação estranha na casa, como se eu não estivesse sozinho. E simplesmente não era confortável lá dentro, não parecia realmente um lar, tinha algo muito, muito errado com aquela casa. E logo as coisas começaram a acontecer de novo. Teve um dia em que eu estava falando com alguém ao telefone no meu quarto e ouvi um bebê fazer tipo "Hey", como se fosse um choro de bebê ao lado da minha cama. E a pessoa com quem eu estava no telefone perguntou: "Você está com um bebê aí agora?" Ou tipo, "O quê? O que foi isso?" E eu fiquei tipo, de novo, isso me dá arrepios. Eu falei, eu não faço ideia, mas eu também ouvi. Com certeza era um bebê. Quando eu ainda estava no ensino médio, estava no ensaio da bateria enquanto minha mãe e minha irmã estavam em casa. E quando eu voltei pra casa, elas me contaram, antes mesmo de eu falar qualquer coisa, que ouviram um bebê fazendo aquele som de balbucio, ecoando do andar de baixo da casa até o 2º andar, porque a gente tinha um porão. Isso já foi assustador. Mas aí teve o caso do meu pai, e isso de novo é tão inacreditável que parece coisa de filme. Estávamos sentados conversando sobre o barulho, todos assustados quando meu pai chegou do trabalho. Ele entra pela garagem e pergunta: "Alguém deixou um brinquedo de bebê lá fora? Porque eu acabei de ouvir um bebê chorando lá na garagem." E todos nós ficamos de boca aberta e falamos: "Caramba, senta aí, a gente precisa te contar isso agora." Pra mim isso foi das coisas mais assustadoras, porque um bebê? Tipo, não, ninguém tem um bebê. Minha irmã e eu estávamos no ensino fundamental e médio. Não tínhamos brinquedos de bebê que fizessem barulho. E isso aconteceu em 3 partes diferentes da casa. No meu quarto, depois em uma área totalmente separada, que era a cozinha principal, e no porão. E depois meu pai ouviu isso na garagem com a porta da casa fechada. Então, coisas assim continuaram acontecendo. E teve uma vez que meu pai estava sozinho em casa e ouviu alguém correndo pela nossa casa, que tinha uma planta mais aberta desde o meu quarto até a porta do quarto dele. Eram passos pesados, como se alguém estivesse pisando forte até a porta dele, e ele gritou, pulou da cama, correu para o armário e pegou a arma dele. Ele tem uma pistola para autodefesa. Ele me ligou por volta de 1 ou 2 da manhã para dizer que estava andando pela casa. Achou que alguém tinha invadido a casa, pois ouviu alguém correndo até a porta. Como se ele não soubesse o que ia acontecer. Então ele só queria me contar. E essa foi uma ligação inesperada, realmente assustadora de receber, porque mais uma vez eu pensei, será que isso é um fantasma ou é uma pessoa? E não, ninguém tinha invadido, nenhuma das portas estava aberta, todo o sistema de alarme estava ligado. Então essas coisas continuaram acontecendo com a gente até a gente se mudar da casa. E até hoje eu sinto que isso nunca foi embora. Tipo, meus pais, na casa nova deles, já passaram por várias coisas. Eles já ouviram homens conversando dentro da casa. Eles já viram a figura sombria uma vez parada no corredor. Tem muita coisa inexplicável que já aconteceu com eles. O mesmo ocorreu comigo e com minha esposa Courtney. Já vivenciamos várias situações em nossa casa em Houston, Texas. Eu guardava minha coleção de objetos assombrados aqui. Depois de um tempo, precisei levar tudo para um depósito, pois tanta coisa acontecia em casa que a Courtney ficava apavorada quando eu viajava.
Mas mesmo depois que tiramos as coisas daqui, ainda aconteceram várias coisas muito, muito bizarras aqui. E até minha irmã mora na Califórnia, ela também já passou por coisas assim. Tipo, quando minha avó faleceu alguns anos atrás, ela acordou naquela noite em que minha avó morreu e a cama dela estava tremendo. E eu não lembro direito, mas ela ouviu alguém dizer algo pra ela. Não lembro as palavras exatas, mas ela acha que era minha avó falando com ela. E isso assustou muito ela. Então todos nós tivemos essas experiências lá por 2012, 2013. E a gente continuou tendo essas experiências depois que saímos daquela casa. E a limpeza não funcionou. Então o que a gente conclui com isso? Quando eu comecei a morar naquela casa, minha mãe e eu fomos ao tribunal em Sioux Falls, Dakota do Sul. A gente analisou, junto com historiadores, escrituras de propriedades, documentos que datam dos anos 1800, literalmente lá no tribunal, descobriram que uma família de pioneiros viveu em nosso terreno. A mãe e a filha tinham registros de óbito e sepultamento, mas o pai e o filho não possuíam. E então, o que nos disseram no fórum foi que é possível que o pai e o filho estejam enterrados em algum lugar daquele terreno. Isso foi antes de haver um cemitério municipal, eram tempos de pioneiros do Velho Oeste. Eles achavam que talvez tivessem simplesmente enterrado essas pessoas, o pai e o filho. Eles poderiam ter morrido de alguma forma. Eles achavam que poderiam tê-los enterrado em algum lugar da nossa propriedade. Mas, sabe, foi há tanto tempo que todos esses registros foram em grande parte perdidos ou esquecidos. E, curiosamente, antes de trazermos a Donna, a médium, antes de tudo isso, antes de tudo ficar realmente ruim, Donna, na verdade, ligou pra minha mãe do nada, um dia. Isso nos assustou muito, ela não sabia o que ocorria na casa. Ela ligou pra minha mãe cerca de 2 meses depois que nos mudamos e basicamente disse: "Ei, eu estava dando uma olhada na casa nova. Uau, é linda. Tenho que dizer, senti 2 energias masculinas na casa, 2 espíritos masculinos. Não sei se faz sentido pra você, mas foi o que senti ao passar de carro." Então ela nos contou isso. Meses depois, minha mãe e eu fomos ao tribunal, onde disseram que havia possivelmente 2 homens enterrados na propriedade. Isso pra mim foi uma conexão instantânea. Naquela época eu pensei, ok, então agora temos essas 2 pessoas que foram enterradas nessa terra. Nada havia sido construído ali antes, fizemos essa casa nova e mexemos na terra. E nós até usamos alguns dispositivos naquela época. A Donna tinha um óvulos bem antigo, tipo um dos primeiros modelos de óvulos. E ela estava usando isso, e nós estávamos usando isso enquanto fazíamos essa limpeza espiritual e leitura psíquica pela casa. E ele estava dizendo coisas como perturbado, bravo, essas coisas. Parecia que esses espíritos estavam irritados porque essa casa tinha sido construída e o terreno tinha sido mexido. Então essa era a história que eu sempre contava e na qual eu acreditava, e que eu achava que era isso. Ela disse que 2 homens estão nos documentos. Eles estão nos dizendo que não gostaram de toda a terra sendo mexida. Isso foi uma coisa importante. Eles falaram sobre terra e ainda havia montanhas de terra na propriedade deixadas pelos construtores. Achamos que essa era a solução, a resposta para nossa pergunta urgente sobre o que havia e que energia estava em nossa casa. Anos depois, agora, ao reanalisar a história, eu tendo a acreditar que era algo muito mais sombrio e muito mais incompreensível, porque sem querer desmerecer a Donna, acredito plenamente nela quando diz que havia espíritos humanos na casa. Mas se a teoria dela sobre o portal fosse verdadeira e havia muitos outros fatores envolvidos, como animais que morriam na propriedade, pássaros batiam nas nossas janelas quase diariamente. Isso faz parte da história, porque ao ouvirmos o barulho lá embaixo naquela noite após a limpeza espiritual, achamos que tinha sido um pássaro que bateu na janela. Tinha acabado de nevar, era dezembro em Dakota do Sul. A gente olhou lá fora, não tinha nenhum pássaro morto. Não tinha nada, não tinha marca na janela, a gente teria visto, não estava lá. Então conseguimos descartar essa possibilidade na hora, naquela época. Tinha cervos que atravessavam o nosso quintal, pulando a cerca. E várias vezes um cervo se empalava na nossa cerca e morria. A gente simplesmente saía e encontrava a carcaça do cervo morto, sangue por todo lado. Ele estava empalado e com a perna quebrada. Foi horrível. Mas com certeza havia algo maligno lá. Naquela época não aconteciam umas coisas aleatórias na nossa família. Todo mundo ficou meio cabisbaixo quando nos mudamos pra casa.
E por isso eu acredito que, como houve um evento ruim, algo que aconteceu na nossa família que não foi bom. Naquela época, por volta do tempo em que nos mudamos, acredito que nossa energia estava baixa. E algo se agarrou a isso, algo foi atraído por isso, ou algumas coisas. E eu estava no ensino médio na época. Tipo, eu sofria bullying no ensino médio. Aconteceu muita coisa comigo no ensino médio que não foi das melhores. Também não tinha boa saúde mental naquela época. Muitos de nós estávamos passando por uma fase difícil quando nos mudamos para casa. E eu, olhando para isso hoje, acredito que era outra coisa. Vamos ser honestos, pense nas histórias que contei. Eu não acho que um espírito humano vai imitar a voz da minha mãe, vir até a minha porta e depois rastejar violentamente de 4 ao redor da minha cama. Isso simplesmente não vai acontecer. Eu não acho que um espírito humano vá aparecer para mim usando um chapéu de aba larga e flutuar lentamente em minha direção com essa sensação de pavor e maldade que toma conta do meu corpo. Não acho que seja um espírito humano. Houve outras coisas também, como meu pai sendo perseguido pela casa e barulhos de bebê. Tivemos tantas coisas, até coisas que voavam das prateleiras. Um amigo meu estava dormindo lá em casa uma noite no ensino médio e ele estava no meu quarto. Eu tinha uma máscara que comprei no México pendurada na parede que representava Satanás, e essa máscara voou da parede em direção a ele, ela não caiu no chão. Ela voou em direção a ele, que começou a gritar. Entrei no quarto e vi que ele não a tocou, e ela estava a uns 5 ou 6 pés da parede. Ficou claro que não caiu, mas foi praticamente arremessada. Então, a sensação não era de um humano que tinha falecido e queria se comunicar. Era mais como se fosse algo que realmente tentava nos assustar, que não gostava da gente. Quer dizer, aquela coisa que estava andando na minha direção, deslizando lentamente até mim, eu não sei o que ela queria, mas não era algo bom. Então vamos voltar a isso em um segundo. Então, voltando ao assunto de que eu não necessariamente acredito em fantasmas, quando comecei minha jornada paranormal, eu mergulhei de cabeça. No começo, eu não tinha condições de reservar todos os lugares ou comprar todos os equipamentos malucos. Então, eu só ia para lugares abandonados com uma lanterna e um gravador de voz barato, tentando fazer alguma coisa acontecer. E naquela época, né, eu tive várias experiências que eram mais físicas e mais interessantes. Mas, com o passar dos anos, obviamente, o paranormal explodiu. Quando comecei a fazer investigações sérias de fantasmas no YouTube, as pessoas simplesmente não faziam isso e não recebiam muita atenção. Sei que já havia várias equipes ótimas de caça-fantasmas no YouTube antes de mim, mas quero dizer, as pessoas que eram populares no mundo paranormal na época não tinham esse clima sério de vamos usar equipamentos, sentar e tentar se comunicar. Sem querer desmerecer ninguém, mas isso simplesmente não existia. Quando comecei foi antes de Sam e Colby começarem a caçar fantasmas, foi antes de Twin Paranormal começar a caçar fantasmas, foi antes do Exploring with Josh, meu camarada, e antes de qualquer um deles realmente começar a fazer essas investigações. Então, eu estava abrindo um novo caminho junto com outras pessoas incríveis e tentando fazer as coisas de forma diferente e séria. E então, depois de um tempo, quando o canal começou a crescer, eu pude investir em equipamentos melhores e novos dispositivos. E com o passar dos anos, muito mais pessoas se interessaram pela área, entraram nesse campo e desenvolveram todos esses dispositivos. E eu sempre fui alguém disposto a tentar qualquer método de comunicação. E eu sei que muita gente odeia dispositivos, quero dizer, muita gente mesmo, né? O paranormal é um campo muito dividido. Tem pessoas que amam um certo dispositivo, outras que odeiam. Essas mesmas pessoas que odeiam esse dispositivo podem amar outro, e as pessoas que amam esse outro dispositivo podem odiar esse novo dispositivo. Então, pra mim, isso não importa muito. O paranormal é sobre você. No fim das contas, o paranormal é um assunto muito pessoal. Posso ir lá fora, usar esses dispositivos, tentar capturar algo na câmera e mostrar pra vocês. Isso não importa tanto, porque no fim, sim, eu poderia estar aqui sentado. E para as pessoas que não acreditam no paranormal, elas podem pensar que todo vídeo meu tem fios puxando portas e pessoas escondidas fazendo barulhos. Isso não é verdade. Mas o que estou tentando te mostrar é que um vídeo, no fim das contas, é só um vídeo. Pra mim, já vi vídeos com evidências incríveis. Já vivi coisas de explodir a cabeça e capturei muito na câmera.
Mas isso realmente não importa no contexto do paranormal, porque o que é o paranormal tem a ver com experiência. Então, tenho certeza de que você aí em casa já passou por alguma coisa que te fez assistir conteúdo paranormal, porque a maioria das experiências paranormais não são documentadas ou capturadas por câmeras. Elas são aleatórias, acontecem nos momentos mais estranhos. Você nunca está esperando por elas e elas não duram muito, mas acontecem. Você tem que pensar em quantos milhões e milhões de histórias de fantasmas já foram contadas ao longo do tempo e da história. Nem falo de histórias escritas, mas das que passam de geração em geração. Toda família tem uma história de fantasma. Mesmo que você não acredite em fantasmas, talvez você tenha um tio que jura que já viu espíritos andando pela casa dele. Ou talvez você tenha uma tia que sentiu que foi visitada pela sua avó na noite em que ela morreu, antes mesmo de anunciarem que sua avó havia falecido. Essas histórias são transmitidas de geração em geração e existem em quase todas as famílias. Então, pra mim, é aí que o paranormal existe. Eu acho que se você gosta do paranormal e tem muito interesse nisso, você vai adorar conteúdos paranormais, obviamente. Mas existe um limite, porque eu posso te mostrar tudo. Ainda assim, isso não é uma experiência pessoal pra você. Acho que muitos se complicam por nunca terem tido uma experiência pessoal. Então, quando assistem qualquer tipo de conteúdo paranormal, eles apenas riem ou dizem: "Ah, isso é só besteira", ou têm suas próprias opiniões. E isso é totalmente normal. Todo mundo tem direito à sua própria opinião quando se trata desta vida. Quero dizer, você pode pensar o que quiser, mas eu acho muito importante que as pessoas tenham essas experiências. E eu queria ter essas experiências, por isso que decidi fazer tudo isso. E eu também, como disse antes, sou diabético tipo 1. Então isso também foi uma parte importante do motivo pelo qual eu queria realmente mergulhar nessa área, porque eu sempre tive medo da morte. Sempre tive medo do que viria. Sendo diabético tipo 1, provavelmente terei menos tempo aqui do que a maioria, algo com que já me conformei e estou bem. Ainda assim, precisei lidar com isso muito novo, quando eu tinha 12 anos. Esses eram pensamentos que me tiravam o sono à noite e às vezes ainda tiram, mas eu sempre fui curioso sobre o que acontece quando você morre. E então, quando eu consegui todo esse equipamento, voltando ao equipamento, e pude usá-lo nessas investigações, foi aí que as coisas começaram a ficar realmente interessantes para mim. E com o tempo, começamos a obter respostas realmente relevantes. Agora, eu não sei se isso aconteceu porque os espíritos ou energias começaram a conseguir manipular esses dispositivos como se eles tivessem aprendido a usá-los. Eu não faço ideia de como nada disso funciona. E sinceramente, a minha opinião sobre dispositivos e qualquer tecnologia paranormal é a seguinte: você está sentado e está usando um aparelho para falar com um espírito, certo? Muitos dizem: como um fantasma sabe fazer isso? Ou isso é besteira, como eles fariam isso? Estamos falando de espíritos e energias, coisas que são atemporais, coisas que existiram antes de nós e continuarão a existir depois de nós. Estamos falando de seres e energias completamente enigmáticos que a gente não entende nem um pouco. Então, eu não acho impossível que alguma coisa possa manipular um aparelho para tentar contar sua história, porque quero dizer, estamos falando de fantasmas aqui, pessoal. Estamos falando de espíritos. Eu acredito, eu quero acreditar, igual no Arquivo X. Mas isso também foi importante para moldar meu entendimento sobre o que é tudo isso. Porque sim, com o tempo, depois de usar todos esses dispositivos, começamos a receber respostas realmente relevantes e certeiras. E começamos a sentir que estávamos realmente conversando com essas pessoas e essas energias. E a gente ia a um lugar, vamos supor que é assombrado por uma mulher chamada Marcy. E no aparelho, no meio da noite, aparecia a palavra Marcy, eu estou aqui. Quero dizer, há milhares e milhares de palavras e nomes nos bancos de dados que ficam armazenados nesses aparelhos. E repetidas vezes ele acertava diretamente o nome que estávamos procurando. Então, pra mim, comecei a acreditar que eram espíritos. São espíritos humanos, assim como em todos aqueles programas de TV. Mas eu não sei. Nos últimos anos, comecei a perceber diferentes tendências. E agora que eu acredito nos dispositivos, ou naquele ponto da minha jornada, quando realmente comecei a acreditar neles, também comecei a perceber isso. Muitas vezes recebíamos palavras mais negativas, ou às vezes
Respostas que contavam uma história, mas não a história que era contada naquele local. Embora fosse uma história que fazia total sentido, como se houvesse a forma como alguém morreu, um nome dito em vários dispositivos, tudo falando em sincronia e nos ajudando a determinar: eu estou nesta casa assombrada agora. E tem um cara chamado James que está se manifestando e nos dizendo que foi morto a tiros com uma arma. Não há registro de um James assassinado aqui, mas depois descobrimos que alguém com esse nome foi morto 3 casas adiante. Isso já aconteceu tantas vezes em nossos vídeos que perdi a conta. Mas é realmente estranho. Eu costumava ter medo do paranormal, eu costumava ficar assustado com os fantasmas, achando que eram realmente espíritos de pessoas vivas que estavam voltando. Mas com o tempo eu simplesmente comecei a sentir uma vibe totalmente diferente. Agora eu sei que era um título meio sensacionalista, sabe? Porque eu não acredito em fantasmas. Com o tempo eu simplesmente comecei a não acreditar tanto em assombrações inteligentes de origem humana. Eu realmente acredito que existem espíritos humanos. Eu acredito que existem energias humanas. Obviamente, quero dizer, essa é a base principal deste canal. Eu só não sinto mais que seja necessariamente inteligente. Eu sinto que nós, como investigadores paranormais, estamos acessando algo que está se repetindo, voltando àquela teoria da fita de pedra ou a energia que está presa em um local, porque já recebemos respostas em que nos informam o nome de alguém que morreu ali e detalham exatamente como ocorreu a morte, além de outros detalhes. Mas nunca parece que responde diretamente às nossas perguntas, pelo menos nos meus vídeos, porque eu os apresento praticamente sem edição. Quero dizer, você está vendo uma edição mínima na parte das evidências propriamente dita. Você vê como a noite se desenrola, por isso os vídeos às vezes são longos. Se você realmente assistir aos vídeos, acho que apenas 1%, talvez 2% das nossas perguntas são realmente respondidas de forma relevante e que parece inteligente. Às vezes ele relata detalhes das pessoas que assombram o lugar, mas é como se só estivéssemos ouvindo uma transmissão, sem conseguir transmitir nós mesmos. É como se só estivéssemos sintonizando uma frequência existente, ouvindo conversas de rádio, mas quando fazemos a pergunta para eles, eles não conseguem nos ouvir. E sim, eu cortei tantas horas e horas de gravação onde nada acontece, onde nada é relevante. Então é mais ou menos aqui que eu estou em relação ao paranormal, onde eu simplesmente não acredito necessariamente nisso. Em todos esses lugares assombrados, você tem espíritos humanos conscientes, inteligentes e presentes ali que estão vagando por aí, que vêm até você e querem ter uma conversa. E por anos, minhas opiniões vêm mudando. Eu acho que é possível ter isso, e nós já tivemos isso no passado. Eu não sei exatamente o que isso significa para a minha teoria, mas na maioria das vezes nos vídeos nós falamos sobre isso, já dissemos isso muitas vezes. As respostas fazem sentido, mas eu simplesmente não sei no final das contas. Quero dizer, eu digo a mesma coisa no final de quase todo vídeo. Tivemos toda essa atividade. Parecia que estávamos conversando com essa e aquela pessoa, mas eu ainda não entendo. Eu ainda não compreendo. Ainda há tantas perguntas. Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Um conselho que posso te dar. Se alguém afirmar ser especialista em fenômenos paranormais, fuja. Seja alguém dizendo que é especialista em paranormalidade ou alguém que não gosta do paranormal e acha que tem todas as respostas, que pode resolver tudo e desmascarar qualquer coisa. Esses são os dois extremos. O verdadeiro paranormal está em algum lugar no meio, onde sim, algumas coisas que acontecem dá pra explicar, obviamente. Nós já fizemos isso tantas vezes, a gente só corta fora, tipo, pô, foi isso, beleza. Ou, sabe, nem tudo é um espírito. E tipo, nem tudo é um espírito ou uma energia. E o mesmo vale pro paranormal. Se alguém vai te dizer isso é um demônio, por exemplo, ou eu sei com 100% de certeza quem está aqui e assombrando esse lugar, eu também acho que isso é fraudulento porque você realmente não sabe disso. Você sabe das evidências que capturou. Mas não existem certezas no paranormal. Nada é concreto. Nada é 100%, sabe? A resposta pra essa pergunta porque ninguém tem. Ninguém tem as respostas. Eu não tenho as respostas. Você não tem as respostas. Então,
Com o tempo, comecei a perceber que essas coisas não parecem estar se comunicando de forma inteligente conosco, pelo menos do lado humano. É assim que eu vejo os próprios fantasmas. Sabe, realmente parece que 90% das assombrações que investigamos foram residuais, onde sim há barulhos altos ou respostas realmente inteligentes, mas nunca parece realmente que eu estou sentado em uma cadeira com um gravador e tenho um espírito sentado na minha frente em outra cadeira respondendo diretamente às perguntas. Já passamos por isso várias vezes e fizemos sessões com gravador de voz muito interessantes. Já tivemos respostas diretas tantas vezes, e eu sei que muitos de vocês aí estão pensando o que isso significa para esse tipo de coisa. Bem, eu realmente acho que existem entidades conscientes por aí. No entanto, eu não sei ao certo se acredito que elas são humanas ou não. Agora, não estou dizendo que fantasmas são demônios, isso está longe do que estou dizendo. Eu, neste ponto da minha jornada paranormal, depois de ter ido a tantos países, a centenas de lugares, já fiz literalmente mais de 650 investigações de fantasmas até agora. Eu sei que existe atividade residual e sei que existe atividade inteligente. Com a atividade inteligente, para mim, mais da metade das vezes parece ser negativa ou parece tender para algo assustador. Agora, por que isso acontece? Eu não sei, e não vou fingir que sei. Mas você pode ver em alguns desses vídeos, é por isso que eu gosto mais de fazer casas demoníacas, porque elas sempre te dão a atividade mais intensa e a atividade mais palpável. Se é que você me entende. Tem algo nessas assombrações que são chamadas de menos demoníacas, ou seja lá como você queira chamar, que é simplesmente tão fascinante pra mim. Isso realmente ocorre após investigar tantos lugares. Realmente parece que essas assombrações ainda estão lá e são muito inteligentes, seja lá o que forem essas coisas, e elas realmente se comunicam. E eu acho que existem diferentes classes de energias e seres. Por exemplo, eu realmente acredito que demônios, seja lá como você queira chamá-los, são reais. Eu gosto de chamá-los de energias negativas não humanas porque eu simplesmente não gosto do termo demônio e do tipo de estigma religioso que ele carrega. Apesar de usar demônio, é apenas um termo genérico. Quando se diz isso, as pessoas entendem algo não humano e negativo. Mas essas coisas existem, eu não costumava acreditar nelas. E então eu tive várias experiências e visitei lugares que supostamente eram assombrados por essas coisas. E então eu tive uma crise insana de paralisia do sono por alguns meses depois de visitar um lugar muito famoso, onde eu tive paralisia do sono tipo 12, 15 vezes em poucos meses. Foi realmente assustador. Terminou comigo basicamente vendo pessoas com meus olhos abertos à luz do dia durante um episódio de paralisia do sono, correndo por esse apartamento em que eu estava, ou por esse quarto de hotel, e fazendo barulho. Então algo me pressionou contra a cama, se inclinou até meu rosto e disse: "Eu sou o demônio, assim mesmo." E eu acordei gritando. Quero dizer, foi realmente assustador. E eu definitivamente acredito em todas essas coisas. Mas eu só gosto de classificar isso como algo que a gente não entende e que é negativo. E eu acho que existem vários tipos de energias e espíritos por aí que realmente falam com a gente, que são mais benignos. Eu só não sei o que eles são. Será que são anjos? Será que são seres extradimensionais? Será que são seres interdimensionais? Será que são literalmente alienígenas? Será que são espíritos de humanos mortos vagando por aí com algum tipo de consciência e plenamente inteligentes? Eu não sei o que pensar sobre isso, mas parece que a definição clássica de fantasmas eu já não acredito tanto assim, porque sinto que a atividade fantasmagórica geralmente é como uma atividade residual com a qual estamos entrando em sintonia. Como disse antes com o receptor não transmissor, nós só estamos ouvindo isso e pode ser algo realmente relevante, certeiro e direto, mas não parece necessariamente que eles estão realmente se comunicando conosco. Mas também existe o outro lado, né, onde há entidades ou energias boas e ruins que se comunicam de forma incrivelmente clara, que já me fizeram chorar no passado, que já me assustaram pra caramba no passado. E eu acredito que isso é algo completamente inexplicável, que eu realmente não entendo, tipo, de onde essas coisas vieram, por onde elas andam. E isso volta à minha história da casa mal assombrada pra fechar o ciclo.
Naquela época, eu achava que a assombração vinha de dois espíritos de homens zangados, irritados por termos perturbado sua terra, e essa é uma ótima história para se acreditar. E com base nas evidências da época, eu realmente acreditava que era esse o caso. Mas agora estamos aqui em 2026, 13, quase 15 anos depois. E pra mim, o que aconteceu lá parece mais ter sido uma energia intensamente negativa que de alguma forma encontrou minha família e se prendeu a ela. Talvez tenha sido mais de uma. Talvez fossem 10 ou houvesse um portal de onde eles saíam, como sugeriu a médium dona. Mas não parece que era um ser humano fazendo isso. Como eu disse antes, nenhum espírito humano vai imitar a voz da minha mãe e depois rastejar pelo meu chão tentando me assustar pra caramba. Sempre que passávamos por algo naquela casa, era assustador e parecia feito para nos assustar. E isso levanta outra questão teológica. Essas entidades demoníacas, essas entidades negativas, elas sentem prazer em assustar as pessoas? Elas se alimentam do medo? Quero dizer, medo e susto são emoções tão fortes que projetamos no ambiente. Isso serve de alimento para eles? Eles usam essa energia como bateria? E é por isso que eles tendem a tentar assustar as pessoas ao invés de se comunicar com elas? Isso é algo que eu meio que acredito ser verdade, mas não tenho nenhuma prova disso porque estamos falando do paranormal. E isso tudo é apenas um vídeo de teoria onde estou falando sobre a minha teoria e meus pensamentos. Mas é difícil pra mim acreditar na definição clássica de fantasma hoje em dia, depois de ter passado por todas essas coisas. E é simplesmente tão poderoso. Já passamos noites em lugares muito assombrados sem que nada acontecesse. Por exemplo, visitei o Eastern State Penitentiary na Filadélfia anos atrás. Passei a noite inteira lá investigando. Foi incrivelmente caro alugar o lugar. É um dos locais assombrados mais notórios de toda a América. Um passado extremamente violento e brutal como penitenciária, com muitas mortes e muito abuso. E mesmo assim, durante todo o tempo em que estive lá, não presenciei nenhum evento paranormal a noite inteira. Este é um dos lugares assombrados mais famosos do mundo. Já ouvi isso sobre outros locais também. Muitos me disseram que Waverly Hills em Kentucky é assim, mesmo eu querendo visitar o local. Muita gente também veio falar comigo e basicamente recebo dois tipos de mensagens. Eu recebo mensagens de pessoas dizendo que visitaram a Sallie House e foi extremamente assustador, ou que visitaram a Sallie House no Kansas e nada aconteceu, e ficaram decepcionadas. E isso quase confirma a minha teoria, sabe, sobre as energias negativas conscientes. Como se houvesse certas pessoas que visitam um lugar como a Sallie House e essas coisas sentem que podem assustá-las, que podem provocar uma reação, que podem potencialmente conseguir algo delas. Eu sinto que minha família foi uma dessas famílias. Quero dizer, aquilo nos nossos vídeos fez meu pai chorar em certo momento, pois parecia zombar de um parente falecido dele. Isso nos assustou tanto e tantas vezes que gritávamos o mais alto possível. Isso é uma explosão enorme de energia da qual esses seres poderiam se alimentar, se é realmente isso que está acontecendo aqui. Ou se gostam de assustar e causar confusão, sou a pessoa perfeita para assustar porque me assusto fácil. É que isso é tão interessante para mim porque eu já fiz tantas investigações, mais de 650 até agora. É assim que eu penso hoje em dia. Poderíamos sentar aqui o dia todo e tentar conversar com a mulher que morreu neste local. Mas quando a atividade realmente começa a acontecer ou aparece, 90% das vezes simplesmente não parece que haja algo ali conscientemente respondendo às perguntas. É mais como, sabe, talvez às vezes a resposta que aparece seja algo que nós mesmos captamos. Talvez fosse uma energia se manifestando no ambiente. Eu realmente não sei o que pensar de nada disso, mas esses são meus pensamentos. Então, no fim das contas, eu acredito em fantasmas, obviamente, só não sou necessariamente adepto do pensamento tradicional sobre isso. Não estou dizendo que isso não existe, mas estou tentando argumentar aqui que é muito mais complexo do que as pessoas costumam acreditar. Se você fala para alguém sobre um fantasma ou assombração, a pessoa logo pensa em alguém morto andando pelos corredores de um lugar falando com você. Eu acho que isso realmente acontece, só não acho que aconteça nem de perto tanto quanto as pessoas pensam que acontece. Acredito que quase toda a atividade é residual.
E então eu acho que às vezes você encontra esses lugares ou de alguma forma algo encontra você que é inteligente, mas não é humano. Quero dizer, passei os últimos anos mergulhando em todas essas culturas diferentes e viajando pelo mundo. Na Irlanda, gravamos aquele vídeo incrível na floresta fazendo o ritual de invocação de espíritos e falando sobre os vários tipos de energias e entidades presentes lá, como espíritos de cavaleiros sem cabeça, fadas, leprechauns, espíritos trapaceiros. Existem muitos tipos de espíritos e isso foi só em uma floresta na Irlanda. Há espíritos nativos variados em vários países. Assim como na Itália, gravamos vários vídeos e comentamos sobre os diversos espíritos de lá. Há diferentes tipos de entidades presentes em locais como Japão e China também. Quero dizer, em todo lugar há histórias de espíritos que não são necessariamente humanos, mas que são conscientes e fazem contato o tempo todo, e eu acredito em todas essas coisas. Com certeza acredito nas energias das fadas e em todas as histórias de fantasmas japonesas que são muito assustadoras. E muitas dessas coisas simplesmente não são espíritos humanos. Isso também abriu minha mente, pois penso que há tantas coisas que não entendemos sobre este mundo. Aqui nos Estados Unidos, obviamente, antes de este país existir como os Estados Unidos, tudo isso era terra indígena. E os povos indígenas têm várias histórias sobre tantos tipos diferentes de espíritos, entidades ou seres. E eu acredito em todas essas coisas. Só porque infelizmente viemos aqui e causamos um genocídio e matamos um monte de pessoas, isso não apaga ou deleta a história e as crenças que vieram antes de nós porque estavam bem aqui, nesta mesma terra. Então eu não acho que nada disso tenha desaparecido. E isso também pode ser a causa de algumas das assombrações americanas que não parecem ser humanas e que são totalmente inexplicáveis. Quero dizer, há tantos nomes e tantas maneiras diferentes que as culturas descreveram esses tipos de entidades ao longo dos anos, e eu acho todas elas imensamente fascinantes. Mas o denominador comum em todas essas histórias é que muitas dessas energias não são humanas. Elas são como uma raça ou espécie totalmente diferente de espírito, sabe? Algo que é simplesmente incompreensível e que aparece e se manifesta de várias formas. Sei que o vídeo foi longo e cheio de desabafos. O que acham de tudo isso? Pensam que sou louco? São apenas meus pensamentos. Todos podem ter os seus. E obviamente todo mundo tem seus próprios pensamentos, mas esses são basicamente os meus sobre o assunto. Hoje minha visão sobre o paranormal é muito mais metafísica do que no começo. Eu costumava ter uma definição muito rígida do que esperava, sabe? Eu vou até esse lugar, eu vou falar com essa pessoa que morreu aqui, que está só esperando eu falar com ela. Hoje sinto que é mais assim. Você tem muita sorte se conseguir captar alguma comunicação inteligente em vídeo. Você vai receber comunicação, vai receber sinais, vai receber evidências, mas isso não significa que seja necessariamente inteligente. E além disso, geralmente quando você consegue captar uma atividade inteligente, nunca parece realmente vir de uma energia ou espírito conhecido dentro de um local. É algo completamente diferente que é inexplicável e 10 vezes mais assustador pra mim, porque eu não sei como lidar com isso. E eu acho que isso é assustador. Isso combina com o meu jeito de fazer vídeos, sempre dizendo que tudo é inexplicado. Coloco esse texto em todos os meus vídeos. Barulho inexplicado, isso e aquilo inexplicado. Tentamos desmistificar isso, mas não conseguimos explicar. E eu nunca tentei atribuir nenhum tipo de significado a essas coisas, nem qualquer explicação ou definição para elas. É simplesmente, é inexplicável. Eu não sei o que é. Eu não sei o que está causando isso. E nós tivemos tanto de verdade, e capturamos tantas ótimas evidências ao longo dos anos. Mas pra mim, parece que hoje em dia, quando olho pra tudo isso como um todo, quase aponta pra uma direção diferente pra mim. Quer dizer, sim, tivemos sorte e conversamos com o que parecem ser espíritos humanos inteligentes. Sim, tivemos sorte. Capturamos toneladas de atividades residuais que talvez até parecessem inteligentes na época, mas que agora, olhando pra trás, podem ter sido residuais. Mas também tivemos muitas respostas diretas que agora interpretamos de forma diferente. Eu não sei se acredito que isso venha de pessoas que estavam nesses lugares. Acho que pode ter sido outra coisa falando conosco em alguns vídeos, algo inexplicável que não entendo.
Mas é isso, me mandem seus comentários ou me digam o que vocês gostariam que eu falasse na próxima vez. Vou começar a fazer isso toda semana. Vou fazer um vídeo de mais ou menos 1 hora só falando sobre o paranormal, porque tenho muitos pensamentos sobre várias coisas diferentes e já tive tantas experiências que posso compartilhar. Muitas delas também nunca foram registradas em vídeo, eram assustadoras, intensas e muito reais. Mas é isso, me contem o que vocês acham nos comentários e espero que vocês tenham uma ótima semana. Obrigado por acompanharem nesta segunda-feira e vejo vocês no próximo domingo para o começo de algo totalmente novo. Fiquem no clima sombrio